Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero ler para vocês aqui o versículo de João, capítulo 14, no verso 6, que diz o seguinte: Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essas palavras de Jesus, apesar de serem simples, elas são um tanto quanto complicadas em nosso tempo. Porque no nosso tempo a gente vive muito da multiplicidade das coisas, da multiplicidade de opiniões, da multiplicidade de visões, da multiplicidade das religiões, da multiplicidade do modo de pensar. E quando nos deparamos com esse versículo, a gente tem, como muitos, que acabam questionando: não é possível, não há um só caminho, uma só verdade, uma só vida. Bem, se a gente pensar pelo contexto humano e do mundo, realmente é difícil aceitar. Mas quando Jesus falou essas palavras, registradas aqui pelo Evangelho de João, ele estava falando sério. Quando Jesus diz que ele é o caminho, ele está dizendo que ele é o princípio, ele é a descoberta, é a revelação. Quando diz que ele é a verdade, ele é o conhecimento, a sabedoria, o orientador para percorrermos o caminho. E quando ele diz que é a vida, é o resultado desse caminho, a vida eterna, a vida plena, que ele sempre falou e que muitos ainda não entendem. Estava vendo num programa de televisão que um milionário está investindo milhões e milhões de dólares para descobrir se há vida após a morte. Nós, pela fé, cremos que há vida após a morte e Jesus nos dá esta plena certeza. O Espírito Santo mostra isso. Como disse C.S. Lewis, ou Jesus estava falando o que estava falando, ou estamos diante do maior louco que pisou na face do planeta Terra. E se a gente pegar este versículo e fazer uma leitura paralela com o Salmo 1, a gente vai entender realmente essas palavras, vai nos ajudar até a compreender. No Salmo 1, como uma introdução ao livro de Salmos, que são 150 salmos, o salmista, ele coloca aqui no Salmo 1: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Qual o caminho que Jesus estava se referindo quando lemos o Salmo 1? Qual o caminho que o justo percorre? E qual o caminho que agrada a Deus? Então, o salmista é bem claro: bem-aventurado o homem que tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Essa é a verdade que Jesus estava falando. E ele fala, que o Senhor conhece o caminho dos justos. Quer dizer, o Senhor conhece o caminho dos justos. É a vida em Deus. Então, meus amados, quando vocês ouvirem esse versículo, não fique irado com quem for pronunciá-lo ou quando você for ler. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. A gente sabe que a gente vive numa multiplicidade de muitas coisas, de opiniões, de culturas, mas
há uma maneira que Deus quer se revelar a nós. E as culturas, a multiplicidade de opiniões, de religiões, de nada podem nos impedir de prestar atenção na verdade de Deus, na verdade de Cristo. Então pense nisso, reflita, vá até a Bíblia, pegue esse versículo, esse texto de Salmo, o Salmo 1, e medite e pense, repense o caminho que você tem conduzido a sua vida. Que Deus te abençoe e que te ajude na sua caminhada. Que o Espírito Santo revele a você o caminho que é Jesus Cristo. E que você, desde já, espiritualmente já goze a vida que o Senhor Deus conhece e tem para ti. Que Deus te abençoe, uma boa noite e fique na paz. Em nome de Jesus. Tchau.